Olá, pessoal. Bom tê-los aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marana. Estou como diretora financeira da rede e sou diretora da Métodos Contabilidade. É um prazer tê-los conosco. E nós vamos ter agora a palestra Marketing Digital, Marketing de Atração, com Júlia Dolabella. Caso vocês tenham alguma pergunta, a gente deixa para o final. Os microfones vão estar abertos e ela vai estar aqui disponível para nos atender. Júlia Dolabella, consultora de novos negócios na Resultados Digitais, formada em Turismo e Hotelaria pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, e com pós-graduação em Business Management pela London Institute of Commercial Management. É também empreendedora, sendo fundadora da Anfitrião BNB, uma empresa de aluguéis de temporada. Então, com vocês, Júlia Dolabella. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu queria agradecer, a presença de todos aqui nessa palestra hoje e agradecer também pelo convite de participar aqui do evento da RNC, Novo Mindset Contábil, Então, vou tentar passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre marketing digital, marketing de atração, e espero que a gente saia daqui agregando mais um pouquinho de valor e de conhecimento aí para vocês. Eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui já ouviu falar em inbound marketing? Legal. E quem já ouviu falar em marketing de atração? Menos gente, né? Bom, gente, eu queria dizer para vocês que inbound marketing e marketing de atração é a mesma coisa, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, vocês vão sair daqui com uma ideia, do que seja essa metodologia. Então, é uma metodologia de vendas. E, para quem já conhece, eu espero que vá agregar também mais um pouquinho de conhecimento aí para vocês. Certo? Vamos começar, então. Bom, primeiro eu queria fazer uma provocação aí, qual vocês acham hoje que é o futuro das empresas? Vocês já pararam para pensar nisso? Difícil, né? E o futuro do seu negócio? Você já parou para pensar? Para onde que esse negócio está indo? Para onde que isso tudo vai converger, É uma pergunta difícil de responder. E eu vou dizer para vocês que eu não sei a resposta. Tá? Eu não sei como vai ser o futuro das empresas. Mas eu sei como ele não vai ser. Então, a gente não vai voltar no tempo, quando a gente tinha poucas fontes de informação, a informação estava pouco distribuída, os consumidores não tinham muito acesso. A gente não vai mais voltar nesse tempo. Esse é um caminho sem volta, A gente sabe disso hoje. E por quê? Porque as informações elas estão convergindo cada vez mais para a web. Então, hoje, você tem muito acesso à informação, você tem diversos donos de audiência e você tem também o poder na mão do cliente. Então, muita coisa mudou, enfim, eu acho que não deve ser novidade para ninguém, Mas aí a gente vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso hoje. Então, hoje, o consumidor ele consegue fazer praticamente tudo online. Tudo que ele quer pesquisar sobre um produto ou um serviço, ele faz pela internet. Essas empresas aqui, elas são exemplos de empresa referência hoje na web. Então, a gente tem a Endeavor Brasil no segmento de gestão, a gente tem a Tastemade no segmento de culinária e o Ricardo Amorim no segmento de economia. Então, olha só, a Endeavor ela é referência em gestão hoje, Então, tem mais de 1 milhão de visitas mensais no site, é muita coisa. 90 milhões de e-mails na base de contatos, porque não adianta também ter só visitante no site. E mais de 550 mil likes no Facebook. A Tastemade, no segmento de culinária, tem mais de 16 milhões de seguidores no Facebook hoje. E o Ricardo Amorim, ele é o mais influente no LinkedIn hoje em todo o hemisfério sul, para quem não conhece. Então, o que essas empresas e esses profissionais, o que eles fizeram de diferente? Eles simplesmente aproveitaram que o mundo mudou. Então, antes você tinha o mundo com pouca informação e com poucas fontes de informação.
E hoje você vai ter muita informação e muitos donos de audiência. Então, é preciso transformar, né, essa mentalidade, esse mindset, para que a gente se adapte ao modelo novo. Aí eu trouxe para vocês um pouco das dores, né, do segmento da contabilidade. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Eu fiz uma pesquisa com pessoas do segmento. E hoje a gente tem aí como uma das ameaças a chegada da contabilidade online, né? Então, ela está ganhando cada vez mais mercado, certo? E ela custa menos para o cliente. Então, é um valor muito mais abaixo, né, do que os escritórios tradicionais cobram. Só que, por outro lado, o custo da mão de obra é muito mais alto, né, para manter uma empresa dessas funcionando. E ela também é limitada em seus serviços. Então, a contabilidade online ela não vai oferecer o mesmo escopo de serviços que a contabilidade tradicional oferece. Além disso, por causa desse custo muito baixo, acaba tendo uma falta de suporte ao cliente, que é extremamente necessário para o segmento de vocês. E aí, com isso, gera muitas reclamações, né? E aí vão lá no Reclame Aqui e aí não tem jeito de resolver depois. A contabilidade tradicional, por outro lado, e aí seriam as oportunidades de vocês de aproveitar os diferenciais do segmento de vocês, seria um atendimento mais personalizado, vocês dão um suporte ao cliente, então isso é um super diferencial. Vocês fazem, muitas vezes, reuniões presenciais, né, que são demandadas pelos clientes. E vocês também geram, principalmente, confiança e credibilidade nesse cliente. Então, vocês têm muitos diferenciais nas mãos aí que vocês podem utilizar agora para trazer mais clientes para a empresa de vocês. E aí, falando um pouquinho da jornada do consumidor, como é que era a jornada do consumidor antes, né? Aonde o cliente ele ia quando ele queria saber mais sobre um produto ou um serviço? Então, ele ia buscar informação nas mídias tradicionais, na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, né? E aí, quando ele queria saber mais sobre esse produto ou serviço, ele já tinha que falar com o vendedor, ele já tinha que falar com o atendimento da empresa. E aí, o que isso significa, né? Que o vendedor ele detinha o poder da informação. Então, o poder da informação estava nas mãos dele. E ele tinha que conduzir aquele cliente em toda a jornada de compra. E o que muda hoje? Como é que é a jornada do consumidor depois da internet, né? Aonde que esse cliente ele vai buscar informação sobre um produto ou serviço? Na internet. Então, hoje, qualquer coisa, praticamente, você conseguir informações online, em vários canais. No YouTube, no Google, no Facebook, enfim. Isso vai depender muito do segmento onde o público está presente. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o consumidor está muito mais preparado hoje no processo de compra antes de falar com o vendedor. Então, ele já chega para falar com o vendedor, ele já sabe quase tudo sobre aquele produto ou serviço. Então, ele só vai precisar tirar ali as dúvidas finais para realmente fechar o negócio. Então, você tem aí uma divisão entre marketing e vendas, né, com uma mudança muito grande de mindset. Então, é preciso cada vez mais investir em marketing ao invés de vendas e reduzir esse custo de vendas. Então, pensa, por exemplo, na compra de um carro, né? O consumidor ele já chega na concessionária, ele já sabe qual o modelo que ele quer, qual que é o modelo de carro que economiza mais combustível, né? Então, ele já tem todas as informações na mão. E aí, ele só vai querer falar com o vendedor para entender ali os pontos finais ali para poder fechar o negócio. Não é verdade? Um exemplo muito bom também são os médicos, né? Hoje a gente vai numa consulta médica só para pegar a receita com o médico, né? Porque a gente já se autodiagnosticou, a gente já sabe que doença que a gente tem, né? A gente já sabe quais são os sintomas, então a gente só vai mesmo ao médico para ele liberar a receita para a gente. Bom, mas brincadeiras à parte, o
que isso significa? Que é preciso a gente começar a influenciar esse consumidor antes. Então, como é que era antes? O marketing tradicional funcionando, então as empresas investiam em marketing tradicional, televisão, rádio, jornal, revista. E aí depois os vendedores iam guiando esse consumidor em todo o processo de compras, até o fechamento do contrato ou da compra, né? E aí como é que a gente se adapta quando esse jogo muda? Quando a realidade agora mudou, o público está consumindo informação de outra forma, né? Então, vocês sabiam que 60% da decisão de compras ela já foi tomada antes do consumidor falar com o vendedor? Então, essa informação é extremamente relevante aí para o nosso processo, né? E a pergunta que fica é, em relação ao marketing tradicional, como é que a gente consegue mensurar o retorno do investimento feito de forma tradicional? Você não conseguia mensurar. Né? Você colocava dinheiro ali e você não sabia quantas vendas você tinha no final. E agora, e além disso, é possível chamar de investimento uma aplicação em que você não consegue mensurar o retorno? Não, né? Essas empresas aqui que eu vou mostrar, elas são do segmento de contabilidade, elas são cases de sucesso nossos, da Resultados Digitais. E, além delas terem se tornado referência na web, elas também conseguiram ter esse retorno do investimento em vendas, né? Então, a gente tem aqui a London Capital, no segmento de contabilidade, cresceu 50% em vendas em 6 meses. Tiveram mais de 2.500 leads gerados em 3 meses. E o que é lead? Leads são contatos qualificados. São clientes potenciais que ainda não viraram clientes. E eles tiveram também 12 vezes a mais de potencial de fechamento em 6 meses. Outro case de sucesso nosso, a Cirrus Contabilidade. Eles são especializados em startups e empresas de tecnologia. Então, eles também conseguiram, em 11 meses, gerar 5.000 leads, ou seja, contatos qualificados. Tiveram um aumento de 1.629 de visitantes em 11 meses. E tiveram também 50% das vendas através do marketing de atração no ano de 2015. Então, são números bem relevantes, né? Então, gente, a necessidade hoje é se construir uma audiência cada vez maior. Então, vocês precisam realmente se tornar referência no segmento de vocês, né? E construir público. Para quê? Para que você construa uma máquina de aquisição de clientes que vai ter previsibilidade, ou seja, você vai ter um volume constante de vendas. Ela vai ser escalável, ou seja, você vai conseguir crescer com eficiência. E ela vai ser lucrativa, e de preferência com custo menor. E aí, agora a gente entra na estratégia de inbound marketing, né, que é o que eu vim aqui para falar para vocês. Então, o inbound, para quem não sabe, é essa maquininha de aquisição de clientes. Tá? Então, você vai atrair o seu cliente, ao invés de empurrar o produto ou serviço para ele. Basicamente, é isso. Então, como é que funciona? Esse aqui é o funil do inbound. Então, a gente tem aqui as etapas de atração. Então, a gente vai atrair o nosso cliente potencial para o nosso site. A gente vai converter esses visitantes em leads, ou seja, em contatos qualificados. Depois, a gente vai se relacionar com eles para poder vender para eles no final. E depois desse processo todo, a gente precisa analisar as informações para que você encontre gaps, oportunidades, né, e consiga deixar essa máquina cada vez mais eficiente. Então, basicamente, né, a engrenagem do inbound marketing ou do marketing de atração é um investimento em marketing online, ou seja, nas mídias pagas, tá? Em vários canais, depende de onde o seu público está. Esse investimento vai gerar visitantes, vai gerar tráfego para o seu site, né, e público relevante. E esses contatos vão gerar vendas. E aí a maquininha vai sendo retroalimentada de acordo com o processo.
Quem aqui já viu esse funil da conversão do consumidor? Ninguém? Bom, esse funil é o funil do Chet Holmes. O que ele vai falar? Tá? É a taxa de conversão dos consumidores. Então, ele diz que apenas 3% dos clientes potenciais de um produto ou serviço, eles estão comprando agora. Ou seja, eles estão no momento de compra. Só 3%. Então, é muito pouco, né? A gente está vendendo só para 3% do nosso público-alvo. E aí, ele diz também que 7% das pessoas elas estão dispostas a ouvir sobre o seu produto ou serviço. 30% não estão nem pensando nisso, então eles estão neutros ali, não sabem se querem ou não comprar seu produto ou serviço. 30% acreditam não estar interessados no seu produto ou serviço. E 30% realmente não está interessado. Tá? E aí, o que a gente pode concluir disso? Que a gente tem 97% aqui de clientes potenciais que não estão sendo trabalhados. Né? Então, os 3% a gente já está vendendo para eles. Mas esses outros 97% a gente precisa fazer alguma coisa para transformá-los em clientes. Certo? Então, a gente vai chegar na primeira etapa do inbound, que é a etapa de atração. Então, a gente vai atrair os nossos clientes potenciais para o nosso site. Aqui eu coloquei uma busca no Google sobre inbound marketing, não sei se está dando para ver direitinho, mas me gerou aqui quase 22 milhões de resultados de busca no Google. Então, tem muita gente aí querendo saber sobre inbound, hoje em dia. E vocês podem ver que os resultados, aí, vários resultados, eles estão relacionados a páginas do site da Resultados Digitais. E por que isso? Porque a gente produz muito conteúdo sobre o assunto. Então, quem está procurando vai encontrar o nosso conteúdo e vai entrar no nosso site. Aqueles ali em cima, não sei se dá para ver, mas está como anúncio, né? Está com uma bolinha de anúncio, é porque eles estão pagando para estarem ali. Então, eles fizeram um investimento para poder aparecer primeiro nos resultados de busca. Então, como que você atrai esses clientes para o seu site? Ou através de anúncio pago, se o seu site ainda não tiver relevância, então você vai fazer esse investimento, né, para poder gerar esse tráfego, ou não sei o que eu fiz aqui. Voltou. Ou então você vai trabalhar esse tráfego de forma orgânica. E aí tem toda uma estratégia, né, de posicionamento, de conteúdo que você vai fazer com as palavras-chave corretas, para que o seu site também vá melhorando esse posicionamento ao longo do tempo. Esse é um processo um pouco mais demorado, né, para que o seu site tenha um tráfego bem relevante e você não precise pagar por isso. Aí a gente chega agora na segunda parte, que é a conversão. Então, beleza, a gente trouxe o cliente potencial para o nosso site. Só que a gente não quer que ele saia do nosso site sem saber quem ele é. Né? Então, a gente precisa saber quem é essa pessoa, qual a página que ela visitou, qual que é o nome dela, telefone, e-mail. Então, senão a gente está fazendo um investimento que não vai ter retorno. Concordam? E aí, como é que a gente vai converter esses leads? Né? Agora, a gente chega nessa parte de conversão. Coloquei aqui também abrir uma empresa, que seria também um assunto bem relevante para o segmento de vocês. Deu quase 198 milhões de resultados de busca. Bastante coisa, né? Então, tem 198 milhões de pessoas aqui procurando como abrir uma empresa no Brasil. Não sei se a empresa vai dar certo, mas que tem gente querendo abrir, tem. E aí, como é que a gente vai atrair essas pessoas para o nosso site? Através de material rico, ou seja, você vai dar respostas para as dúvidas dessas pessoas. Você vai dar solução para os problemas delas. Então, elas estão ávidas por informação. E você nada mais vai fazer do que dar essa informação para elas. Só que você não vai dar essa informação de forma gratuita. Tá? Não estou falando de financeiro aqui. Mas você vai oferecer esse material em troca dos contatos dessa pessoa. Então, aqui eu tenho um exemplo. E-book Como Abrir a Sua Empresa. E aí, para a pessoa baixar esse e-book, ela vai ter que preencher um formulário. E aí, você já tem o lead na sua base de contatos.
Então, a partir daí, esse lead que baixou, ele entrou na sua base. Então, a parte de conversão, ela nada mais é do que você ter uma oferta de conteúdo relevante, né, respondendo às dúvidas do seu público, só que com um formulário ou uma landing page, que a gente chama, que é a página de captura. Então, você precisa disso para poder converter o seu visitante. E aí, o material em si que ele vai consumir. Ótimo, então a gente já converteu, né, a gente já pegou o cliente e trouxe para o nosso site, a gente já fez ele entrar na base de contatos. E agora? O processo acaba por aí? Não, né? Então, agora a gente vai ter que se relacionar com ele, porque, às vezes, ele não está ainda no momento de fechar um contrato. Então, ele precisa ser mais trabalhado com mais conteúdo ou com mais informação relevante para que ele chegue no momento de compra. Então, o relacionamento ele vai entrar em praticamente todas as etapas ali do processo de vendas, depois que você captou o lead. Ele vai passar pelo reconhecimento do problema, pela consideração da solução e pela avaliação e compra. Tá? Então, você está vendendo para aqueles 3% e os outros, você está lá se relacionando com eles. Então, o relacionamento é como ir do primeiro encontro ao casamento. Então, ninguém vai pedir alguém em casamento no primeiro encontro, né? Então, primeiro você tem que conhecer a pessoa, ela tem que gostar de você, você tem que conquistar. Tem uma série de coisas que tem que acontecer aí para chegar na fase do casamento, né? Então, vocês também não podem pedir o seu cliente em casamento no primeiro encontro. E é isso que muitas empresas fazem. Elas tentam empurrar um produto ou serviço sem o cliente ter conhecimento e ter interesse sobre aquilo. Então, aqui eu mapeei para vocês também uma das dores, né, de uma pessoa que estaria querendo abrir uma empresa. Então, ela já está na etapa de fazer a abertura da empresa, de fato. Então, quais são as dúvidas relacionadas dela? Ela quer saber quanto custa, né? Quanto que ela vai ter que investir para abrir a empresa, quais os documentos necessários, ela vai ter que ter registro na junta comercial, como é que ela vai fazer o contrato social, por exemplo, como que ela tira o alvará de localização e funcionamento, inscrição estadual, e vai ter gente também que já vai estar querendo falar com o contador. Então, às vezes, ela já abriu a empresa e agora ela quer contratar um contador, por exemplo, um escritório de contabilidade. Então, vocês precisam cada vez mais saber o que vocês querem vender, para quem e quando. Isso é muito importante para que vocês consigam adquirir cada vez mais clientes. E aí você vai guiando esse cliente potencial na jornada dele. Então, à medida que ele vai tendo essas dúvidas, você vai tirando essas dúvidas através de conteúdo rico, relevante para ele. Até chegar ali no final, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, mas no encontre um contador. Então, a pessoa vai chegar no momento que, eu quero falar com alguém, então. E aí você está economizando também com a sua equipe de vendas, porque você não vai precisar colocar um contador ali para falar com ele desde o início do processo e tirar todas as dúvidas dele. Certo? Então, as mídias sociais nesse processo, elas têm um papel extremamente relevante, fundamental. Por quê? Porque vocês precisam criar essa audiência e se tornar referência no mercado. Então, como eu falei lá no começo, né? A gente hoje tem muito acesso à informação, então você não tem a informação concentrada na mão de poucos, né? Você pode, sim, virar referência no seu segmento. A gente tem vários exemplos hoje, inclusive no segmento de contabilidade, que tem canal no YouTube, estão produzindo conteúdo rico, e fazem eventos, webinars, online, etc., e estão aí adquirindo mais clientes para eles. E aí tem um detalhe, né? A gente fez todo esse processo de captação de cliente, a gente converteu ele virou um contato, a gente está se relacionando com ele, ok.
Mas a gente precisa saber quem é esse cliente. Então, a gente precisa segmentar esse público. Porque, como eu falei, vai ter gente que já abriu a empresa e já está querendo contratar o escritório, e vai ter gente que ainda está pensando em abrir uma empresa, ou ela nem está considerando ainda, talvez, que tipo de empresa ela quer abrir, né? Ela ainda está fazendo bastante pesquisa. E, além disso, vai ter gente também que vai baixar o material, que, por exemplo, pode ser um estudante de contabilidade. Então, não faz sentido vocês colocarem, por exemplo, um contador para falar com ele, né? Ou pode ser um estagiário. Então, você tem que selecionar esse público, segmentar, né, entender quem são essas pessoas, para saber como você vai agir com cada uma delas. E aí entra a automação de marketing. Ela vai ser fundamental nesse processo. Então, vou mostrar aqui para vocês esse exemplo, que seria um exemplo de segmentação, tá, de automação de marketing, relacionado a esse conteúdo aqui. Então, a gente tem o guia da revisão de aposentadoria por invalidez, e aí o meu lead, né, ele foi lá, o visitante do meu site, ele entrou, preencheu o formulário, baixou o guia. Beleza. O que vai acontecer com ele depois? Nesse exemplo, ele vai receber uma automação, ele vai receber uma sequência de e-mails. Então, ele vai receber 3 e-mails, sendo que no e-mail 1, ele vai ter um pouco mais de informação ali sobre o processo, né, que ele está pesquisando. No e-mail 2, ele vai ter informações ainda mais específicas, então está se aprofundando um pouco mais na jornada. E o e-mail 3, você já vai estar convidando ele para iniciar o processo de revisão e enviar os dados de contato dele. Então, se ele abriu esses 3 e-mails e, né, se ele continuou no processo até o 3º e-mail, você tem um lead qualificado. Você tem uma oportunidade. Porque aí esse cara ele já está quase fechando o contrato, ele já está bem próximo do momento da compra. E aí a gente tem alguns gatilhos para poder entender quem é esse lead e como é que a gente vai agir em cima dele. Então, por exemplo, o que seria um lead que tem mais chances ali de realizar, de fechar um contrato de fato, né? Se ele pediu para falar com um contador, por exemplo, já é um indicativo de que ele está ali bem interessado. Ou se ele quer fazer um orçamento, também já é um indicativo. Se ele abriu todos os e-mails que você mandou, né, ele está interagindo com o seu conteúdo, isso também é um indicativo de interesse. E aí você vai continuar, você vai conseguir separar o joio do trigo, né? Então, você vai selecionar quem são essas pessoas que estão no momento de mais interesse e quem são as que não estão tanto ainda, que você precisa trabalhar mais essas pessoas. Então, nem todos os leads eles são iguais, né? O que vai diferenciar um lead do outro é a capacidade dele de compra, potencial de compra dele. Então, quanto mais perfil ele tiver, quanto mais dentro do seu perfil de cliente ideal ele tiver e mais intenção de compra ele tiver, mais qualificado ele vai ser. Então, basicamente, funciona assim. E aí, o que a gente vai fazer com esses leads que a gente viu que são bem qualificados, né? A gente pode dar, por exemplo, com a automação, uma pontuação automática. Só um pouquinho. A gente pode dar uma pontuação automática para ele, de acordo com o perfil e interesse dele. Então, vamos supor que o seu cliente ideal ele reside em Brasília e a renda dele é acima de R$10.000 por mês. Então, esse é o seu perfil de cliente ideal. Ok. Se esse perfil de cliente ideal está baixando os materiais de vocês e, ainda assim, ele está baixando todos os materiais e também pediu para falar com o contador, ele vai ganhar uma nota maior do que aquele lá que é estagiário do escritório de contabilidade e que está só pesquisando pelo conteúdo, certo? Então, na automação, você consegue programar tudo isso. E aí, esses que ganharem uma nota maior, você vai direcioná-lo para o time de vendas, tá? Ou para o contador, no caso, né? Para o time de atendimento. E aí você está economizando, diminuindo o custo de aquisição de clientes, fazendo esse processo automatizado e
reduzindo também as horas de trabalho dos seus empregados. Ótimo. Então, a gente passou por todos os processos, né? O lead converteu, a gente atraiu, o lead converteu, a gente se relacionou com ele e a gente vendeu para ele. Né? Então, essa máquina ela vai sendo retroalimentada. Né? Então, os que vocês não venderam hoje, pode ser que vocês fechem contrato com ele daqui a 6 meses, 1 ano. Então, eles vão sendo alimentados com mais informação. E depois desse processo todo, vocês precisam analisar os dados. Né? Vocês precisam, por exemplo, saber quais as páginas do site que ele visitou, quais as interações que ele fez, de onde veio, de quais sites, né? Quais são as fontes de tráfego desse cliente potencial, para você conseguir melhorar os processos cada vez mais e tornar a máquina de aquisição de clientes cada vez mais eficiente. Então, através dessa análise de dados, você consegue extrair bastante informação relevante também para o seu processo, né? E saber, por exemplo, quais campanhas você precisa investir mais, quais estão dando mais resultado, quais estão dando menos. Tá? É muito importante. Aqui a gente tem um outro case da Resultados Digitais, que é a Quanto Sobra. Então, olha a transformação digital, né, gente? Eles tiveram mais de 400% de crescimento em clientes em 2015. Eles tiveram um mês, em outubro, né, de 2015, com 100% das vendas vindo através do marketing de atração. Eles aumentaram o retorno sobre as horas de trabalho deles em mais de 3 vezes e reduziram o ciclo de vendas a 1/4 da média de mercado. Então, isso mostra como que esse processo é eficiente e realmente funciona. E aí, deixa eu voltar aqui. Esse passador está um pouquinho... então, a nossa ferramenta, que é o RD Station, ele tem todas essas funcionalidades. Então, você consegue fazer a parte de SEO, né, de melhora do posicionamento do seu site. Você consegue criar essas páginas de captura que eu falei. Você consegue enviar e-mails marketing. Você consegue fazer a automação de marketing, o monitoramento de leads, a gestão de contatos e também as análises e planejamento. E aí, a gente está hoje em parceria, para esse evento especialmente, tá, com a agência Public Online. Então, todo mundo que preencher essa landing page, e aí vocês podem tirar fotos se quiserem, para poder entrar no link depois, vocês vão ganhar um diagnóstico gratuito de marketing digital e vão concorrer também a um curso de Inbound Sales da Resultados Digitais. E também vão estar entrando no processo de inbound, que eu acabei de falar agora. Certo? Então, podem tirar foto, depois é só entrar, e aí o pessoal da Public Online vai entrar em contato com vocês para fazer esse diagnóstico e entender como é que está o momento da sua empresa hoje. Certo? Todo esse planejamento que eu falei, é importante você ter uma agência também de marketing por trás, fazendo a execução dessas estratégias. Tá? Porque aí você consegue ter muito mais eficiência e muito mais resultados, porque eles são especialistas. Do que você tentar fazer sozinho, né? Talvez pode não ter tanto resultado. Bom, muito obrigada. Queria agradecer aí todo mundo. E se tiverem algumas perguntas, acho que a gente vai abrir para perguntas, né? Oi. Pessoal, primeiramente agradecer a Júlia, né, pela palestra e saber se alguém tem alguma pergunta a fazer aqui a ela. Júlia, eu sou da Franco Contabilidade em São Paulo. Eu faço um monitoramento sobre a contabilidade já tem 1 ano e meio. O que está mais espontâneo nas mídias são essas contabilidades novas, a contabilidade consultiva e tudo mais. No nosso caso em particular, a gente quer ir para os meios digitais, mas a gente está com certo receio porque a gente está com alguns problemas operacionais e as reclamações dos clientes estão sob o nosso controle. E o nosso medo a gente abre isso, a gente começa a ter um posicionamento digital maior, e aí essas reclamações saírem do nosso controle.
Como que você vê, como que deveria ser uma ordem para conseguir chegar no meio digital sem correr grandes riscos? Sim. Então, é extremamente importante você ter uma maturidade digital, né, para poder começar a trabalhar com marketing de atração. E, mais do que isso, é importante você ter um alinhamento entre marketing e vendas. Então, não adianta você começar um processo de marketing de atração se você não tem um atendimento para lidar, por exemplo, com as reclamações que vão chegar, né, as dúvidas que vão chegar. Então, você precisa ter pessoas lá na outra ponta, né, que vão receber essas dúvidas, essa demanda. Se isso não estiver alinhado, realmente pode ser um tiro no pé. Então, tem que estar alinhado marketing com vendas. É um trabalho em conjunto. Tá? Júlia, oi. Para quem nunca ouviu falar em marketing digital, né, um escritório de contabilidade, que aqui a maioria somos escritórios, quais seriam os primeiros passos para a gente tomar para poder desenvolver esse processo nas nossas empresas? Bom, primeiro de tudo, é fundamental vocês terem um site. Então, sem site, você não tem a vitrine ali da sua loja, né? Então, é o primeiro passo, um site e, de preferência, um blog, no caso do segmento de vocês, porque vocês vão trabalhar muito esse conteúdo rico, né? O processo ele é um pouco mais longo, o ciclo de vendas. Então, vocês precisam virar referência realmente e gerar conteúdo, criar conteúdo para esse público. Então, primeiramente, o site. Eu diria que é um tripé, né? Então, o site mais o investimento em mídias pagas e mais a ferramenta que vai te dar capacidade, né, de execução do projeto. Porque sem a ferramenta, você não tem como mensurar também, você não tem como captar esses clientes. Né? Então, se você tiver só o site e investir em Google AdWords, está entrando gente para o seu site, só que você não está captando eles. Então, esse investimento está indo por água abaixo. Não por água abaixo, mas você vai atrair só aqueles que estão ali mais no momento de compra, que é os 3% que eu falei. Os outros, eles vão entrar e sair do site e você nunca mais vai saber quem são. Aí você vai ter que investir de novo em Google AdWords para ter mais retorno novamente. E você tem uma noção do tempo de retorno desse investimento? Vai depender muito do valor do investimento que for feito em mídias pagas, por exemplo. Então, se você acabou de criar um site, ele não tem relevância ainda, né? Então, o posicionamento dele ele não tem um tráfego relevante que você vai conseguir captar esses clientes. Então, você tem que impulsionar isso, né? Através do investimento. Então, no início, para quem nunca fez e não tem site e está fazendo agora, eu diria de 3 a 6 meses para começar a dar resultado. Tá? Claro, se você colocar lá um pop-up de formulário de contato, fale com o contador agora, você já vai começar a atrair essas pessoas. Mas os outros você vai precisar trabalhar ainda. Outra pergunta, aproveitando aqui. Você acha que seria interessante ter alguém dentro da empresa especializada nessa área ou uma terceirizada resolveria? Bom, eu acredito muito na terceirização com agências, tá? Porque as agências elas já têm a expertise, né? Então, principalmente agências já especializadas em contabilidade, por exemplo, e em marketing digital, você tem um investimento, mas ele se paga. Né? Às vezes, tem muita empresa que tem uma equipe de marketing interna, só que as pessoas ainda são muito leigas no assunto, então elas não vão conseguir fazer o processo de forma a ter resultados consistentes. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Rogério Fernandes, Biro Contábil, João Pessoa, Paraíba. O meu questionamento seria de como se posicionar em relação, no caso específico, nós já temos uma experiência lá com o YouTube. Periodicidade, em que mensalmente, semanalmente, o conteúdo que você deve, a quantidade de informações que você tem que colocar lá, e também que tipo de informação. Nós temos vídeos lá que tem 8.000, 10.000 acessos, tem vídeo que tem 300, outros tem 400. Tem uma variação muito grande de interesses lá, de acesso a essas informações. Como se posicionar nisso aí, a quantidade de vídeos que produz, de material, em que período colocar isso, como fazer essa dosagem aí de inserção de mídias?
Então, como eu falei na apresentação, né? Você tem que saber o que você está vendendo, para quem e quando. Então, quanto mais você souber quem é a sua persona, ou seja, o seu público-alvo, para quem você está falando. Então, você está falando para um aposentado, você está falando para uma empresa, você está falando para alguém que quer abrir uma empresa agora, uma startup. Então, primeiro você tem que entender muito bem quem é o seu público, né? Para depois você mapear quais as dores dele, quais as dúvidas que ele tem, que eu vou conseguir solucionar ali para ele. E aí você vai conseguir isso fazendo o conteúdo também, né? À medida que você vai estudando quem são, você vai fazendo conteúdo relevante para eles e você vai mensurar isso. Por isso que a automação e a captação é importante, porque aí você consegue segmentar quem é o seu público. Né? Se você só fizer o vídeo no YouTube, você vai continuar não sabendo quem são essas pessoas. Né? E, em relação à periodicidade, vai variar muito. Você não pode jogar um monte de e-mail, por exemplo, disparar um e-mail por dia para o seu público. Né? Isso vai fazer com que aumente a taxa de descadastro, por exemplo. Então, vai chegar uma hora que eles não vão estar aguentando mais e vão descadastrar. Então, tem uma periodicidade média, de acordo com o segmento. Então, por exemplo, 2 e-mails por semana seria de bom tamanho, tá? Mas vai variar muito da sua estratégia também. Mas a gente tem essas boas práticas, né? Para que você não encha a caixa do seu cliente potencial de e-mail e acaba tendo o efeito contrário. Tá? E vídeo no YouTube, acredito que um vídeo por semana... Né, já você consegue manter o engajamento ali, também sem estressar demais o seu público. Obrigado. Nada. Bom dia, meu nome Oi, é bom dia. Renata, sou da Métodos, lá do Natal, e você falou sobre sites. E eu queria saber sobre as outras redes sociais, que, pelo que eu vejo, que ando conversando, as pessoas não buscam tanto em sites hoje. Twitter, Instagram, pelo menos o que eu enxergo, até o Facebook mais está em desuso. Como você faz para jogar essas informações, que você deu a ideia do blog, nessas outras redes sociais, já que, por exemplo, Instagram é tudo muito rápido, Twitter 140, né, eu acho, caracteres. Então, como que faz para jogar essas informações e captar clientes nas outras redes sociais? Uhum. Então, as mídias sociais elas são muito importantes, né? Elas vão ter um papel fundamental também no processo. Só que só as mídias sociais são as métricas de vaidade que a gente fala. Então, a minha postagem teve 1 milhão de visualizações. Tá, mas quantos contratos você fechou? Não sei. Então, não adianta nada, né? Então, são métricas de vaidade mesmo. E aí, hoje, a gente quer o quê? Mensurar resultados, mensurar custo de aquisição de cliente, saber quanto que cada real que você investiu está retornando. Né? Então, para isso, você vai precisar investir nessas mídias, só que trazer eles para o seu site ou para o seu formulário, para o material que você está criando. Que aí ele vai entrar na sua base dentro da ferramenta, por exemplo. Se você não tiver uma ferramenta para mensurar isso, você não vai conseguir... vai continuar sem saber quem é o seu público, entendeu? Então, por exemplo, dentro do RD Station, você consegue fazer agendamento de postagem nas principais mídias sociais, né? E aí você pode... Essas postagens, elas têm que ser páginas de captura, já com conteúdo rico, para as pessoas deixarem o contato e receberem o conteúdo. Então, você não vai só distribuir o seu conteúdo ali... leia aqui o meu artigo, ou leia o meu e-book. Você tem que captar ele de alguma forma. Seria aquele caso das publicações que tem, tipo, leia a matéria completa no site, e aí não bota gente na verdade, é o formulário que eu mostrei ali, né? A gente chama de landing page. Então, você cria uma página de captura, até no RD Station já tem modelos prontos, de template, você só vai mudar o formulário. Então, por exemplo, se para você importa de que região está vindo o seu público-alvo, você vai colocar lá para ele preencher estado, cidade, porque também não vai fazer sentido se você tem um escritório aqui em Brasília, né, e uma pessoa lá de São Paulo entrou converteu no seu material, mas você não atende pessoas de São Paulo. Então,
De acordo com o seu público-alvo, você vai fazer o formulário ali personalizado para ele baixar o material. Depois disso, ele vai virar um contato dentro da ferramenta. E aí você vai trabalhar o relacionamento com ele. Então, essas mídias, elas vão ser só o canal de aquisição, mas sempre para trazer o cliente para dentro da base ou do seu site. Tá? Só para contribuir um pouquinho aqui, Júlia, rapidinho. Eu não aguento não, viu? Desculpa. É porque é o seguinte, né, sobre a pergunta dela. Existem muitas postagens em redes sociais que elas são reforço de marca, né, que eles chamam de branding, né? Ou seja, você coloca lá um caboclo trabalhando, ou fingindo que está trabalhando, né? São reforço de marca, né? Agora, quando você cria, por exemplo, anúncios focados num nicho, etc., o ideal é que esses anúncios nas redes sociais eles vão para uma página de aterrissagem, que chama landing page, e existem ferramentas que você automatiza essa página de aterrissagem. E a RD Station, né, que a Júlia da empresa Resultados Digitais, a dona da RD Station, é uma dessas ferramentas, inclusive a mais usada, né? E a gente virou referência nesse mercado fazendo exatamente isso. Então, a gente replica o que a gente faz. Todo o nosso modelo é de marketing de atração. Todos os clientes que a gente tem vêm até nós através dos conteúdos ricos que a gente produz. Assim, isso pode parecer longe da nossa realidade, gente, mas queria dar um testemunho, tá? Eu era, né, drogado... Não, estou brincando. Estou brincando, sacanagem, né? Perdoe, gente, vai lá. Queria dar um testemunho, né? Há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, na rede, a gente teve uma palestra muito boa sobre marketing digital. A mesma palestra que todo mundo assistiu, foi a que eu assisti. E aí eu falei, cara, eu vou começar a aprofundar nesse universo, né? Vendo aí, pô, Instagram, Facebook, etc., valendo mais do que Globo, assim, em termos de mídia, né, volume de mídia. Comecei a aprofundar, etc. Um tempo atrás, eu contratei um marketing, uma pessoa, não é ninguém muito absurdamente caro, na verdade, era praticamente um estagiário que a gente foi melhorando. E a gente começou a fazer conteúdo. O que acontece? Nós geramos conteúdo. Inicialmente, a gente até pagou pessoas para fazer conteúdo, mas eu fiquei assustado com o que vinha, sabe? Erro de português, concordância, assim, que... Porque aí tem de tudo, né? Tem que escolher bem Existem também. empresas que fazem isso. Se vocês quiserem pesquisar, por exemplo, uma Rock Content, uma Content Tools, etc. Empresas que são pagas para fazer conteúdo. E aí começamos a pagar, etc., mas eu não vi que aquilo ali não estava com a nossa alma. Mas, cara, funciona, tá? Se quiser pagar, funciona. Funciona bem. É um braço que a gente não tem. E comecei a produzir conteúdo, etc. O que a gente viu foi que o conteúdo nichado ou segmentado, ele é imbatível. Ele é melhor do que Eu Te Amo, né? Então, você cria um conteúdo nichado, segmentado, etc., e coloca lá no seu site, demora um tempinho, mas o Google indexa aquilo ali, e a pessoa procurando por ali vai cair no seu site. Pois bem, então, o que acontece? Isso foram praticamente 2 anos de investimento em conteúdo, e foi uma curva exponencial. A gente tinha uma média de visitação lá de, sei lá, 200 pessoas por mês, etc., etc., e aí, agora, a gente teve uma curva, nós estamos 10 mil pessoas por mês no site da Previsa. Depois vocês entram lá, vão ver que tem uma foto de um cara bonitão lá de óculos. Mas não adianta, eu sou casado, viu, Marcelo? Então, assim, a gente leva 10 mil pessoas de graça para o site hoje, sem pagar o Google, né? Pode pagar também, não é crime pagar o Google, não. Tá? Inclusive, eles estão ricos por causa disso. Então, a gente leva 10 mil pessoas no site. Desses 10 mil, geram 100 oportunidades, que a gente chama de leads. Desses 100 leads, a gente consegue fechar entre 5 e 10 contratos. Porra, Thiago, você levou 10 mil pessoas no site para fechar 10 contratos? Sim, só que foi automatizado. E os outros você está ainda educando mais, porque às vezes eles não estão ainda no momento de fechar o contrato, né? Então, precisa ir de uma... Talvez ele vai fechar o contrato daqui a 1 ano. Exatamente. Não vai fechar agora, mas Tá você lá, já criou ele a tá lá. máquina de vendas. É isso. Ela não me pediu, mas eu queria fazer uma propaganda aqui. A gente é cliente da RD, lá no escritório. Eu queria fazer uma propaganda sobre um evento que eles têm, do RD Summit. Esse ano eu vou na minha 3ª vez no RD Summit. E é um evento... Esse aqui é uma reprodução do que o RD Summit... É uma cópia, uma microcópia do que o RD Summit fez. Inclusive, os food trucks veio de lá também. Ah, legal.
Vai acontecer agora em novembro, 7, 8 e 9, né? Aham, 7, 8 e 9 de novembro. Em Floripa. Em Florianópolis. É sempre em Floripa, porque a RD é em Floripa. Inclusive, nem comporta mais, o centro de convenção não comporta mais tanta gente, mas vai ser em Floripa de novo, não tem jeito, né? Eu sou de BH, mas eu moro em Floripa e também não saio de lá, e o RD também não sai. RD Summit todo ano é em Floripa também. Nós temos... Pode levar o microfone? Só temos tempo para mais última pergunta. Nós temos... Vivaldo vai? O RD, Vivaldo? Ih, fudeu. Então, assim, aqui do nosso agrupamento... Já pode começar, então, o inbound. Então, no nosso agrupamento tem um tanto de gente indo, assim, já contém uns 10 contadores da nossa rede, mais um tanto de amigos de relacionamento. E palavras do Ebert da Mastermark, que é o evento fora de contabilidade que a gente acha mais contadores hoje, é o RD Summit. A última edição, acho que foi 8 mil pessoas, na anterior foram 5 mil pessoas, e esta está prevista para 12. Esse ano vai ser 11, 12, Sem palestras simultâneas, sem hora para almoçar, eu falo demais, né? Sem hora para almoçar, sem hora para tomar café, etc., mas é para abrir cabeça, né? Então, eu recomendo, sair de lá quem com tiver, outro mindset. Quem quiser me mandar um e-mail, eu tenho desconto para comprar, tá? Oi. Última pergunta aí, vai, Alex. Fábio, hein, eu sou mais novo. Vocês são parecidos, hein? Não, mas eu sou bem mais novo e mais bonito, eu acho. Bom dia, Júlia. Bom dia. Eu vou pegar carona na pergunta da Marana. A Marana está com óculos diferente, bonito. Eu tô longe. Estrutura, porque hoje, lá na Guararapes, São Paulo, nós temos o marketing terceirizado, e cada vez mais que a gente quer avançar, a gente sente a necessidade de buscar internalizar isso de alguma forma, né? Então, eu imagino, a minha pergunta é estrutura. Eu tenho resultados digitais. Eu enxergo que o resultado digitais vai me dar muitos dados importantes sobre leads, oportunidades de vendas. O quanto isso vai me demandar, porque eu imaginei que eu vou precisar de alguém internamente para analisar isso, junto com vendas, marketing e vendas em conjunto, para analisar todos esses dados e atacar. Existe, por exemplo, se eu gero 10 mil leads por mês, qual é a minha estrutura? Se eu gero 1000 leads por mês, qual é a minha estrutura? Quantas horas, quantos dias? Pode ter até testemunha aí do Tiago, se alguém que tem experiência nisso. Porque eu estou buscando deixar mais personalizado para a minha empresa. E eu quero isso dentro de casa agora. Agora eu quero saber, se eu tiver 10 mil leads, isso vai me demandar quanto tempo? Para analisar, sentar, atacar, o que eu vou fazer, entendeu? Para fechar de 100, 2 contratos. Bom, aí vai depender muito da sua meta, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que você tem que pensar em quanto você pode vender e quanto você quer vender. Então, se você tem estrutura para fechar 100 contratos por mês, beleza. Aí você vai correr atrás para gerar o número de visitantes necessários, né? Para que no final do funil você tenha 100 vendas. E aí a sua estrutura ela tem que estar alinhada com a sua meta. Então, tem muita empresa que contrata uma agência de marketing e eles querem resultados assim estrondosos, mas também não querem investir nada em mídias pagas. Então, não vai dar resultado. Já falo de antemão. E também, se a empresa está querendo uma meta também muito estrondosa, vai investir, só que não investe lá na ponta, que vai ser em atendimento e vendas, também não vai conseguir dar conta. Então, é um conjunto, tem que trabalhar em conjunto. Seja se você escolher fazer internamente ou contratar uma agência, isso tudo tem que estar muito bem alinhado desde o início do projeto. E aí você só vai fazendo os ajustes, por exemplo, você pode fazer uma análise mensal dos resultados para ver o que está melhorando, o que piorou, quais as campanhas que deram mais resultado, como é que está a taxa de abertura dos e-mails, né? Quantos orçamentos vocês estão recebendo, vindos do inbound. Então, tudo isso você tem que estar ajustado de acordo com a sua capacidade de atendimento. Ou então, se você tem uma meta muito agressiva, você vai ter que aumentar o seu atendimento para dar conta disso. Respondeu? Bem, pessoal, a hora já estamos bem no limite, né? Agradecer mais uma vez a Júlia pela excelente palestra que nos deu. O marketing é algo que cada vez mais
Por mais que nós, contadores, achamos que não é do nosso mundo, mas é algo que a gente precisa desenvolver em nossos escritórios, porque é uma realidade que vai ajudar muito a alavancar nossas empresas, né? Tirar aqui uma foto. Só uma palmas, né, para a Júlia, agradecer. Obrigada. Só alguns recados. Estamos encerrando agora a parte da manhã. Na área externa, vamos ter food trucks para quem desejar almoçar aqui no Centro de Convenções. Já está disponível a retirada do kit lanche, que é para a hora do almoço, aqui, para a parte da tarde. Vai estar disponível lá como é o nome? No credenciamento. E nós retornaremos pontualmente às 13h15. Obrigada a todos.